Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma live. Eu estou aqui muito feliz por essa oportunidade de poder compartilhar verdades eternas, verdades que transformam, verdades que podem fazer com que a nossa vida seja totalmente mudada. Eu quero louvar a Deus. Mateus Caetano, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jana Carvalho, vocês sabem que eu não consigo ler muito rápido. Marlene Ferreira. Deixa eu colocar meu óculos aqui, que acho que fica melhor. Leonardo Carvalho, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo, chega para cá, vai clicando aí, vai chamando mais gente para estar participando desse momento. Nós vamos falar de coisas tão importantes em nome de Jesus. Gente, só gente com um nome aqui que eu não conheço muito bem, viu? Dustamono entrou, que legal. WO eu conheço. WLO eu conheço. Deus abençoe. Ariadna, Elisângela Crisóstomo de Casimiro de Abreu, coisa boa. Vamos chegando aí, tá? Vá compartilhando, vá chamando todo mundo. Vá dizendo aí que a live já começou. Nós estaremos falando sobre autoridade paterna versus autonomia da criança. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Então, se eu estou deixando passar algumas pessoas aí, me perdoe, tá? Nana tá aí conosco, Guetorella, Jussiane Domingo, Jussiane, se não me engano, pastor Marcos Vinícius. Não tenho bem certeza, acredito que sim, tá? Vão chegando para cá, Deus abençoe a vida de vocês. Não, agora sim, Jussiane chegou. Olha, esse Jussiane Domingos está separado aqui. Tô vendo aqui. Que bom, gente, que bom. Gente de São Paulo, gente do Rio de Janeiro. Não sei bem de onde vocês, nem todo mundo é, mas no finalzão a gente faz aquele chamado para dizer aí de onde é que você está falando. Mas estou feliz demais de tê-los aqui, de poder estar nesse tempo aqui, tendo convicção de que Deus quer tratar conosco, de que Deus vai nos formatar a nossa mente em nome de Jesus, para a glória do nome dele. Walter, olha aí, falou oi tio, já sei que é meu aluno, porque pelo nome só da marca aí eu não consigo saber aí. Gente boa, cheguem para cá, vamos ficando até o final, mas eu vou te pedir uma grande coisa que para mim é muito importante. Eu quero que você pegue um caderno e pegue uma caneta, ok? Se você tem sua Bíblia, fique com a sua Bíblia aí por perto, para nós estarmos nesse tempo aqui fazendo anotações, porque não adianta você simplesmente estar me ouvindo falar, mas você não ter comigo uma interação dentro daquilo que eu quero de fato transmitir a você. Quero que de fato Deus venha falar com você poderosamente em nome de Jesus, tá? Olha aí, Boiçuncanga, São Sebastião, Litoral Paulista. Eita, até eu terminar de falar isso, acabou a live, viu? Mas que bom, gente, que bom estar aqui com você. Johnny Roger, meu Deus, que legal. Olha o Johnny. Olha, se eu não me engano, Brasília, não sei se você está em Minas, mas que bom, gente, estar falando com vocês todos aqui. Não dá para falar nome por nome, de fato não dá, mas é muito legal estar aqui com vocês. Fazer live para mim é uma coisa muito preciosa, porque a gente está interagindo, né? Nós estamos tratando com pessoas, conversando com pessoas, e eu tenho certeza que esse será um tempo de muita graça, de muito derramar do Espírito Santo em nossa vida, da graça, do mover do Espírito de Deus na nossa vida. Mas eu quero te pedir, clica aí, chama mais gente, coloca mais gente aqui nessa live, porque eu tenho certeza que o que é bom para você é bom também para quem você ama. E nós estamos aqui assim com muita expectativa de que Deus trate conosco, de que Deus fale conosco e o nome dele seja glorificado mais uma vez. Eu queria, antes da gente começar essa live aqui, de compartilhar sobre este assunto tão importante que será a autoridade paterna versus a autonomia da criança, eu quero tratar com você desse assunto, mas gostaria de primeiramente fazer duas coisas. A primeira delas, eu quero orar com você. Quero pedir que a boa mão do Altíssimo seja manifesta sobre este lugar onde você se encontra agora,
Porque a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. E eu não estou aqui por causa de uma habilidade cognitiva, eu não estou aqui por causa de uma formação acadêmica, eu não estou aqui por causa de qualquer outra coisa que não seja estar debaixo da obediência a um chamado, a uma ordem, porque eu tenho convicção de que Deus quer tratar conosco, Deus quer tratar com essa geração e quer nos usar para que nós possamos de fato fazer com que essa geração tenha um impacto e uma transformação no poder do nome de Jesus. Então a primeira coisa, eu quero orar com você. Quero pedir que a boa mão do Altíssimo continue manifesta sobre nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar em tuas mãos essa live. Cada um que já entrou, cada um que ainda entrará. Senhor, que o Senhor coloque a tua mão, Deus, nas mais diversas partes, Deus, desta nação, que nesse momento está aqui conosco, nesta hora. Em cada estado, em cada país, que o teu nome seja glorificado mais uma vez, que o teu nome seja honrado. Descortina o nosso entendimento, faz-nos entender o teu querer, Senhor, e queremos submeter a nossa vida debaixo do teu governo, da tua palavra, em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Tem alguém que pode dar um amém aí? Então, solta aí um coraçãozinho com amém aí, um foguinho, alguma coisa aí, para eu saber que você está acordado, tá bom? Solta um amém aí, solta um glória a Deus aí, tá bom? Se tem algum pentecostal aí, pode dar glória, pode fazer o que você quiser. Se tem um tradicional, pode dar um amém. Mas o importante é que você esteja aqui conosco em nome do Senhor Jesus, tá bom? E além de orar, a segunda coisa que eu quero fazer com você é embasar o que eu vou ministrar aqui na palavra de Deus. E eu quero usar como tema, ou melhor, como base, o livro de Salmos, capítulo de número 78. Salmo 78, está escrito assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Eu pedi que você pegasse um caderno ou um papel e uma caneta para nós começarmos a fazer algumas anotações, ok? Tô vendo aqui, Duda, já te vi. Não vai dormir não, fica aqui, hein? Senão amanhã eu te pego lá na escola, hein? Vamos lá. Existe nesse texto que eu acabei de ler aqui, duas palavras ou dois termos que são pertinentes para esse tempo de tanta convulsão social, de tantos desajustes sociais, no que tange a geração dos pais e a geração dos filhos. O salmista, ele diz que ele abriria a sua boca em parábolas. Essa expressão parábola aqui, ela é diferente um pouco do sentido no Novo Testamento, porque é uma palavra hebraica que significa marshal, que tem a ver com questões éticas. Então, marshal é questões éticas. O salmista está dizendo, eu vou abrir a minha boca para tratar de questões éticas. E depois ele fala, eu vou propor enigmas. E essa palavra enigma vem do hebraico shidar, que significa questões difíceis. Então, o que o salmista estava dizendo? Eu vou abrir a minha boca para tratar de questões éticas e de assuntos complexos. De questões éticas e de assuntos complexos. É exatamente a finalidade dessa minha live e de outras que ainda virão. Abrir a minha boca em parábola e tratar de enigmas. Traduzindo, abrir a minha boca para tratar de assuntos éticos e de assuntos complexos. Se eu posso começar com um desafio, o meu grande desafio como pedagogo, professor, como pastor, é treinar pessoas, preparar pessoas para que elas sejam pessoas competentes em Deus. Não por causa do meu ensino, mas competentes em Deus, como eu também preciso ser, para tratar de questões éticas e de assuntos complexos. Por que hoje a autoridade paterna está sendo tão violentada? Porque nós não estamos encontrando pessoas que sejam em Deus capazes de tratar de dilemas éticos. Porque o que a ética trabalha?
A ética trabalha sobre aquilo que devo e que não devo, que posso ou que não posso. Então, as pessoas estão vivendo hoje uma vida sem ética, estão vivendo hoje uma vida complexa porque não sabem lidar com determinadas complexidades. E dentro desse dilema ética e complexidade, repito, ética e complexidade, está exatamente essas duas coisas que eu estou falando aqui, tratando nessa live, sobre a autoridade paterna e a autonomia da criança. Eu estou um pouco inquieto, né? Eu tenho professores que estão aqui comigo agora nessa live, que sabem muito bem que o que tem se falado muito nesses últimos dias dentro da escola é sobre a autonomia da criança. Eu quero começar falando que eu não tenho nada contra a autonomia da criança, mas eu tenho muita coisa e tudo a favor da autoridade paterna. Quando a autoridade paterna ela se limita por causa da autonomia de uma criança, então nós temos um dano social. Nós temos aí um impasse social. Nós temos aí uma interrupção de um progresso espiritual, de um progresso moral, de uma descendência, quando, repito, este dilema acontece. Quem deve prevalecer? A autoridade paterna ou dos pais ou a autonomia da criança? Já começo dizendo que, repito, não tenho nada contra a autonomia da criança, desde que ela não confronte e não dispute com a autoridade paterna. Essas coisas são inegociáveis. Eu quero já antecipar que todos esses conceitos que eu estou tirando aqui, logicamente, são conceitos baseados na Bíblia, mas em cima de 2 livros que eu escrevi, alguns de vocês já conhecem, chama-se A Flechas na Aljava, Futuro das Gerações, e esse outro livro, Sociedade dos Profetas Mortos, ok? Onde eu falo que mais importante do que sermos uma voz ouvida é sermos uma presença respeitada. Então, quando você, como pai, como mãe, como professores, somos apenas uma voz ouvida, mas não somos uma presença respeitada, nós estamos num dilema ético. Nós estamos com problemas complexos. Lembra do que eu falei ainda há pouco? Do Marshall. Abrirei a minha boca em parábolas, ou seja, em assuntos éticos, e vou tratar de shidare, que significa de assuntos complexos. Você, como pai, como mãe, como professor, você precisa em Deus ter essa capacidade de abrir sua boca para tratar de questões éticas, porque estamos vivendo no meio de uma geração que perdeu a ética, que perdeu o respeito pelos valores inegociáveis. Mas eu preciso mergulhar com você dentro dos meus apontamentos aqui, para você entender, e eu gostaria muito que você anotasse aí a primeira coisa que eu vou falar. Anote aí. Primeiro ponto. O que é autoridade? Anotou aí? O que é autoridade? Minha doce esposa acabou de entrar. Doce Rani, seja bem-vinda à nossa casa. Veja bem, eu estou tratando de um assunto, e o assunto é autoridade paterna versus a autonomia da criança. Já expliquei meu posicionamento com relação à autoridade, com relação à ética, com relação à autonomia da criança. Porém, o que é autoridade? Anote aí, por favor. Uma figura de autoridade, quando ela é estabelecida, ela está estabelecida para atuar em 4 esferas. Toda autoridade trabalha em cima de 4 esferas, que é permitir, impedir, aprovar e reprovar. Uma autoridade, repito, anote aí, o que é uma autoridade? Uma figura estabelecida que atua em 4 esferas. 4 esferas, perdão. Quais são elas? Permitir, impedir, aprovar e reprovar. Só pode permitir ou impedir, aprovar ou reprovar quem tem uma autoridade. Vamos dar um exemplo aqui. Algum aluno tem autoridade para reprovar um outro aluno? Ou para se auto-reprovar? Não. Tem que vir de uma autoridade. Tem que vir de uma instância superior. Então, toda autoridade trabalha em cima dessas 4 esferas. Perceba se a nossa geração não está exatamente danificada no contexto de autoridade, no que se refere a permitir,
impedir, proibir, aprovar, reprovar. Você não percebe que isso está com muita dificuldade. Crianças hoje não são impedidas de fazer aquilo que não devem. Crianças hoje não são reprovadas em atos reprováveis. E eu vou explicar mais tarde por que isso acontece. Eu vou explicar para você quais são os inimigos que estão danificando a autoridade, que fazem com que os pais, os professores, já não tenham mais forças para permitir ou impedir, para aprovar ou reprovar. Eles simplesmente estão permitindo com que as coisas aconteçam quando deveriam ser impedidas. Então, todas essas questões, nós estamos precisando acordar para isso. Anote isso que eu falei. Se você que está aí, está com o teu caderno anotando e quiser jogar aqui na nossa live, pode jogar. Quais são as 4 esferas que uma autoridade atua? Alguém lembra aí? Não vou falar não. Vou deixar você colocar aí, para ver quem é que está anotando aqui, quem é que está dormindo aí, só deixou o celular aí ligado, tá ok? Coloca aí se alguém aí está aí ligado aí, para colocar essas 4 esferas que uma autoridade atua. Então isso é uma autoridade, tá? Se você jogar para mim, você vai me ajudar muito aí, tá bom? Mas e ajudar os outros também, né? Que pode ser que não tenha anotado. Mas uma coisa também, além de você já saber o que é uma autoridade que trabalha nessas 4 esferas, eu quero que você anote em segundo lugar o que é uma autonomia. Quando se fala de autonomia da criança, não se está falando de uma coisa ruim, mas existem limites para essa autonomia ou não existem limites? Então veja bem, anote aí, o que é uma autonomia? Autonomia é capacidade de governar-se pelos próprios meios. A própria palavra já dá a você uma preocupação no que tange a criança. A autonomia é a capacidade de governar-se pelos próprios meios. Queridos, repito, é lógico que quando a educação fala de autonomia da criança, está falando da criança poder fazer um dever sozinho, escrever, produzir um texto, interpretar o texto, ler, interpretar, produzir um texto. Isso é uma autonomia. Porém, quando esta autonomia da criança, autonomia infantil, ela desemboca para um confronto com uma autoridade estabelecida, quando ela simplesmente balança o ECA na nossa frente, onde ela tem um documento cheio de direitos, mas que não permeia a vida dessa criança de deveres. Quando isso acontece, nós temos uma convulsão social, nós temos problemas sociais, porque a autonomia pressupõe que a pessoa tem a capacidade de governar-se. Se eu tenho uma autonomia, eu me autogoverno. E quando eu me autogoverno, eu me torno independente. E quando eu me torno independente, eu não dependo de ninguém, logicamente. E é exatamente este problema. É exatamente esta a realidade. Deus deu uma autonomia ao homem quando o criou lá no jardim. Deus deu ao homem uma autonomia. Porém, essa autonomia ela era limitada. Deus disse assim para Adão: pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não comerá. O que Deus estava então nesse momento falando para Adão? Você tem autonomia, você tem capacidade de governar-se, você tem capacidade de fazer as coisas do jeito que você quiser. Porém, aqui você não vai passar, daqui você não passa, dessa árvore você não deve comer. Deus deu tanta autonomia a Adão que até os animais foram denominados por ele mesmo. Deus chamou Adão e falou assim, chamou todos os animais para ver como é que Adão os chamaria. Isso é dar uma autonomia. Mas nós estamos vivenciando hoje uma guerra tão ferrenha, queridos, onde as crianças confrontam os adultos, onde as crianças já não conseguem enxergar nessa pessoa uma figura de autoridade que deve ser respeitada no posicionamento social que ela está encarregada. E quando essas desordens elas acontecem, nós vamos ter uma sociedade completamente desmantelada. Eu tenho um seminário, mais tarde eu falo um pouco melhor sobre ele, chamado Futuro das Gerações, que é o subtítulo do meu livro,
Como será o futuro dessa geração se nós vivermos nesses desmandos que nós estamos presenciando nesses dias? Como nós iremos ver um futuro favorável de acordo com os princípios que Deus estabeleceu, se nós estamos com uma autoridade frouxa e uma exacerbada autonomia infantil? Por quê, queridos? Vocês me enrolaram e vocês não colocaram aqui as 4 esferas, tá? Mas eu vou dar uma chance para vocês. Uma autoridade, ela é uma figura estabelecida para atuar em 4 esferas, e essas 4 esferas são permitir, impedir, aprovar ou reprovar, ok? São essas 4 esferas. Você percebe hoje essa frouxidão. Por quê? Porque uma geração de pais permissivos vão sempre permitir tudo e nunca vão proibir, nunca vão impedir. Uma sociedade de pais, me permita a expressão, frouxa nas suas atuações, vão sempre aprovar qualquer coisa que os seus filhos quiserem. Então veja bem, queridos, eu como pai, eu como professor, eu não posso ter apenas uma medida de concordâncias, mas uma medida protetiva. E às vezes as medidas protetivas, elas nos proíbem de entrar em determinados territórios, se é que você está me entendendo. Elas nos impedem de entrar em determinados territórios que irão nos fazer mal. Então, eu tenho falado isso em alguns lugares, não sei se tem alguém de Rondônia, de Goiânia por aí, se tiver, dá um alô aí para mim. Vocês me ouviram falar isso nessas últimas semanas, onde estive aí ministrando a palavra de Deus, dizendo o seguinte, que a geração dos pais hoje, e até de professores, por algumas razões que eu ainda vou estudar com vocês, nós temos uma geração que evita tensões, evita o confronto, evita o ralhar, evita a proibição, permite-se tudo. As pessoas não estão conseguindo mais ter força para usar a sua autoridade. Então guarde um detalhe muito importante, querido, que você precisa entender. O meu livro chama-se Flechas na Aljava. E a Bíblia diz que, como flecha na mão do guerreiro, são os filhos na sua mocidade. Porém, um arco com corda frouxa não lança flecha. Quanto maior a tensão da corda do arco, mais propulsão a flecha terá. E nós somos uma geração que tem evitado tensão. Se tem alguém aí comigo, aí, Rondônia já se manifestou aí, ó. Se tem alguém comigo aqui que é músico, sabe melhor que eu, porque não sou músico, que um instrumento que não tem tensão na corda não emite som. Pais, professores que estão evitando a fadiga, que estão evitando a tensão, terão o óbito da sua autoridade, enquanto haverá uma ascensão desequilibrada de uma autonomia infantil. Então, quando isso acontece, significa dizer que nós teremos uma geração de governantes crianças. E quando nós temos uma geração de governantes crianças infantis, nós temos a anulação de um sacerdócio. Por isso que quando o rei Joás foi governar, ele começou a governar com 7 anos, mas debaixo da tutela de um sacerdote. Então, quando este sacerdote cuidava, ele estava educando na tensão do arco, para fazer com que mais tarde Joás viesse, na sua maioridade, poder governar Israel. Então eu vou repetir, se você é alguém que evita a tensão dentro da sua casa, a corda do arco está frouxa, e a corda do arco frouxa, ela não lança a flecha. E quanto mais tensa ela ficar, mais longe a flecha alcançará o seu alvo. Então esses processos precisam ser discernidos por nós, precisam ser entendidos por nós, precisam ser vistos de uma forma muito séria. Vou repetir aqui, a figura de autoridade, ela trabalha permitindo, ela trabalha impedindo, ela trabalha aprovando, ela trabalha reprovando, mas a autonomia infantil, ela é a capacidade de se autogovernar. E, queridos, com toda a minha franqueza pedagógica e paterna, eu acho uma verdadeira covardia e, ao mesmo tempo, uma verdadeira irresponsabilidade em deixar uma criança simplesmente escolher aquilo que ela quer,
quando na verdade ela não tem maturidade para fazer escolhas. Isso não é tirar a autonomia, isso é treinar a autonomia. Isso não é remover da criança a capacidade de escolher, mas ensiná-la a escolher. Veja bem uma coisa, disse algo ontem na pregação que eu gostaria de repetir aqui para vocês. Existe uma tríade que Deus nos concedeu como uma capacidade social, que é a sabedoria, inteligência e conhecimento. A sabedoria é dom de Deus. A inteligência é inata, a gente já nasce com ela. Mas o conhecimento é adquirido com esforço. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso treinar essa geração a ter conhecimento daquilo que ela deve escolher. Deus me fez com a capacidade de inteligência, como a você também. Se quisermos sabedoria, pedimos a Ele, mas o conhecimento a gente precisa adquirir nos estudos, na leitura, na oração. Então veja bem, se eu tenho autonomia para escolher, Deus se interpôs, não sendo irresponsável, porque Deus não é pai irresponsável. Deus colocou assim no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Eu proponho a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva, tu e a tua família, tu e a tua descendência. Olha bem um detalhe. Deus deu autonomia ao homem para escolher, mas ao mesmo tempo disse a ele o que ele deveria escolher. Porque Deus não é um pai irresponsável. Deus não vai me dar uma autonomia e deixar com que eu tome decisões à minha revelia, quando na verdade eu dependo de uma orientação de quem já existia antes de mim. Então, pais existem antes dos filhos, uma lógica, né? Pais existem antes dos filhos e eles é quem tem a competência de dar ao filho autonomia, mas dizendo, escolha isso aqui, que isso é melhor para você. Isso não é uma imposição, isso é na verdade uma sabedoria. Isso não é uma imposição nem uma anulação, mas hoje essa autonomia exacerbada, essa autonomia das crianças, inverteram-se os papéis. Inverteram-se os papéis. Os pais não dão direções, eles pedem opiniões. E isso chama-se transigência. Transigir, queridos, é negociar. E pais não se tornaram mais autoridade, eles são negociadores para com seus filhos. Então isso é que nós precisamos estar atento. Elisângela Crisóstomo já colocou aí as 4 esferas, mas colocou depois que eu repeti, viu? Mas valeu mesmo. E nisso, então, eu já tenho aqui com vocês 2 assuntos. Primeiro, eu expliquei o que é autoridade. Segundo, eu expliquei o que é a autonomia da criança. Mas eu preciso agora dizer, em terceiro lugar, qual deve ser, na verdade, a minha ação com relação a isso. Qual deve ser a minha ação na construção da autoridade? Perdão, na construção da autonomia da criança. A minha atitude de autoridade na construção da autonomia. Por isso que eu falei lá no início. Eu não estou aqui negando a necessidade de que uma criança tenha autonomia. Mas não se esqueça, a autonomia dela não pode confrontar a minha autoridade. Não pode. Muito pelo contrário, a minha autoridade é para protegê-la, é para direcioná-la, porque pais que não confrontam não direcionam, e se não há direção, não há futuro determinado. No meu livro Flechas na Aljava, eu falo sobre os 5 princípios da educação bíblica, e o primeiro deles um dos primeiros deles é a direção. E direção pressupõe haver uma liderança, haver alguém que lidere, alguém que aponte o caminho. Tanto é que a Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do guerreiro. Se é uma flecha na mão, quem dá a direção é quem tem a flecha na mão. A flecha não pode ter autonomia, querido. Ela passa a ter autonomia depois que ela sai da mão do flecheiro, depois que ele a direcionou e a apontou para o alvo certo. Alguém pode dar um amém aí? Alguém pode dar um glória a Deus aí? Pastora Rani já deu um amém aí, tá bom? Enquanto eu bebo uma aguinha aí, vai dizendo alguma coisa aí para mim, em nome de Jesus. Vamos lá? Prosseguindo aqui. Eu falei muita coisa para você, mas eu preciso agora fazer uma aplicação. Eu fiz a leitura de um texto
Segundo lugar, eu fiz uma explanação do assunto, mas eu preciso fazer uma aplicação deste assunto para que nós possamos entender como é que nós agimos com autoridade paterna na construção de uma autonomia, ok? Pega aí seu papel, pegue a sua caneta e comece a anotar. Como é, Pastor Marcos, que um professor, como é que um pai, e quando eu falo de pai aqui eu estou falando de pais, pai e mãe, como é que eles trabalham nessa questão para que a minha autoridade não destrua a autonomia dos meus filhos, dos meus alunos, mas que seja um instrumento de construção. Primeiro lugar, anote aí, como é que eu uso a autoridade para construir a autonomia? Transmitir em vez de transferir. Anote aí e joga na tela aí para mim. Transmitir em vez de transferir. Eu tenho um princípio no meu livro Sociedade dos Profetas Mortos, que eu digo que a transmissão é melhor que a transferência. Me explica, Pastor Marcos, essa diferença. Olha bem, quando eu transfiro, eu pego o que eu tenho e passo para você. Mas quando eu transmito aquilo que eu tenho, você passa a ser também. Não passou para o seu lado e eu fiquei sem. É por isso que existe uma expressão médica, né, na área da saúde, que fala de doenças transmissíveis. O que é uma doença transmissível? Quando uma pessoa tem uma doença transmissível, a pessoa que chegar perto dela fica tão doente quanto ela. Mas a doença da pessoa que possuía não saiu dela e passou para outra, não. As duas ficaram. Uma educação por transmissão é melhor que uma educação por transferência. É aquela simplesmente que você faça isso. Você está dando para o teu filho aquilo que você um dia não teve. Não. Na verdade, é você passar para o seu filho, para os seus alunos, aquilo que você carrega, aquilo que você tem. Então, para que eu possa usar a minha autoridade, para que os meus filhos, para que os meus alunos tenham uma autonomia construída, eu tenho que ter um processo educativo de transmissão e não de transferência. Qual é a base bíblica disso, Pastor Marcos? Anote aí, Êxodo capítulo 29, versículo 29. Êxodo 29, 29, Deus, quando estabeleceu o sacerdócio, ele deu uma ordem linda. Ele disse assim para Moisés: Moisés, a roupa de Arão passará aos seus filhos. A roupa que o pai usava deveria ser transmitida ao filho. Ou seja, as medidas que o pai tinha, o modelo que o pai tinha, a grife moral, a grife espiritual, o estilo do pai. O pai deveria ser um personal style, deveria passar para o filho uma personalidade transmitida a ele, e não apenas uma transferência. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão transferindo, mas não estão transmitindo, onde a essência moral, a essência do caráter esteja nas gerações vindouras. É lógico que eu não estou falando aqui que a gente não pode mudar com o tempo. Não estou falando isso. No meu livro Flechas na Aljava eu digo o seguinte: a modernidade ela é inevitável, porém ela não pode destruir valores inegociáveis. Guarde isso. A modernidade é inevitável, mas ela não pode destruir valores inegociáveis. Não se esqueça que eu estou no terceiro e último ponto, falando sobre a ação da autoridade na construção da autonomia. E eu estou explicando a você que eu preciso fazer uma educação que seja uma educação por transmissão e não uma educação por transferência. Por quê? A modernidade vem, eu não posso evitar, mas eu não posso negociar valores de forma nenhuma. Então, a minha roupa moral, a minha roupa ética deve passar para os meus filhos. O que eu vou contar aqui agora, eu já contei em alguns púlpitos, e nessas últimas semanas eu falei sobre isso, até conversando com alguns amigos. Certa feita, um dos meus filhos me fez uma pergunta
que mexeu muito comigo, mas que ao mesmo tempo me deu assim um entendimento como lidar com aquilo que ele me perguntou. Ele disse assim para mim: pai, é inevitável que a minha geração seja mais rápida que a sua. Faça diferente. Os tempos hoje são mais velozes. E ele me fez uma pergunta que me honrou muito. A pergunta dele foi: como eu faço para, apesar de ser diferente do Senhor, não desonrar tudo que o Senhor fez? Foi uma pergunta difícil, mas eu tenho procurado me especializar em assuntos complexos. Não foi isso que a gente leu no início, né? Abrirei minha boca em assuntos éticos e publicarei enigmas, publicarei assuntos complexos. E fiz uma oração. E a resposta me veio como forma não apenas para saciar meu filho, mas também para dar a mim um entendimento. Eu disse assim: de fato, meu filho, é inevitável que a sua geração seja uma geração mais rápida. Vocês serão uma geração mais rápida, já estão sendo mais rápida. Eu nasci na época sem celular. Alguns aqui acho que também. Mas alguns já nasceram na era celular e não sabem o que é viver sem celular. Hoje você transmite uma informação de forma muito rápida. Muito rápida. Agora mesmo eu estou falando com gente de várias partes do Brasil, estão aqui comigo nesse exato momento. E eu respondi para ele o seguinte: meu filho, a vida é como uma corrida de bastão. E na corrida de bastão, você vai perceber que eles vão revezando. E o último a receber o bastão, geralmente é o mais veloz. Perceba a equipe jamaicana, quando o Usain Bolt corria. Ele sempre era no último na corrida de bastão, porque ele era o mais veloz. Então é inevitável que as gerações vindouras sejam gerações mais velozes. Mas eu falei para ele, mas existem duas regras inegociáveis. Primeiro, o bastão é o mesmo. Por mais veloz que você seja, não mude o bastão. O que eu passo para o meu filho, ele precisa passar para o filho dele, que passará para o seu filho, que passará para o seu filho, para que a descendência permaneça passando o bastão. Como que uma nação como Israel, queridos, foi uma nação que foi destruída, que foi perseguida, que várias vezes até hoje está sendo perseguida, espalhada pelo mundo todo, só agora em 1948, que ela foi reconstituída como nação. Como que ela, espalhada pelo mundo todo, manteve as mesmas tradições, manteve os mesmos legados, manteve, sabe por causa de quê? Transmissão e não apenas transferência. Perguntaram a um judeu como é que eles conseguiam, durante tantos anos, séculos, como é que eles conseguiam manter toda aquela cultura intacta, embora espalhados. Aquele judeu perguntou para o americano: qual é o dia da independência dos Estados Unidos? E o americano respondeu: 4 de julho. E o judeu falou para ele: como é que você sabe disso? Aí o americano disse: aprendemos nas escolas. E o judeu disse: este é o seu problema. O que os seus filhos aprendem é na escola. E o que os nossos filhos aprendem é dentro de casa. É dentro de casa. Ou seja, o bastão é passado de pai para filho. Êxodo 29:29. A roupa de Arão passará aos seus filhos. Isso tem a ver com medidas éticas. Isso tem a ver com medidas. E eu falei para ele a primeira regra: não mude o bastão. A outra regra da corrida de bastão, querido, é não sair da raia. Eu não posso passar para outra raia. E essa raia são os limites, são os parâmetros que me fazem correr dentro da mesma pista, porque há um alvo a ser alcançado. Então esta é uma realidade que eu quero que você guarde no seu coração. A geração dos nossos filhos, dos nossos alunos, serão mais velozes do que nós. Você, dentro de sala de aula, eu como professor vejo isso, eu inicio um raciocínio e os alunos já completam, porque é uma geração veloz, mas nós temos que ter a autoridade para ensinarmos eles a lidarem com questões éticas e com assuntos complexos, porque nós chegamos primeiro. Podemos ser talvez uma geração mais lenta, mas somos uma geração mais experiente. Então essa realidade precisa ser coordenada, casada, para que não tenhamos uma geração sem futuro, mas sejamos preparadores, treinadores do futuro dessa geração. Alguém pode dizer um amém aí em nome de Jesus? Então, primeira coisa, guarde isso, para que a gente use a autoridade para treinar a autonomia da criança.
é transmitir em vez de transferir. Segundo lugar, anote aí, reformar em vez de conformar. Reformar em vez de conformar. Alguns aqui já me ouviram falar o que eu vou falar. Eu acho importante você anotar o que eu vou falar aí agora. A forma define a forma. A forma define a forma. Para quem está curioso o que eu estou bebendo aqui, eu estou bebendo água, tá bom? Vocês estão vendo essa caneca? Essa caneca aqui está com água. E a água que está dentro dessa caneca está da forma da caneca. A caneca é a forma. E a água vai ficar na forma. Então, a forma familiar que você tem depende da forma que você resolveu construir a sua família. Então, nós estamos entendendo o seguinte: há muitas pessoas que estão se conformando, dizendo, é assim mesmo, criança é assim mesmo, a criança não respeita, a criança não pede licença. Aliás, uma palavra muito rara em nosso meio. As crianças estão vivendo do jeito que querem, porque faltam reformadores. São pais que se conformaram, e conformar-se é tomar a forma. Reformar é formar de novo. É fazer com que a forma anterior, a forma original, o bastão, ele seja tomado outra vez. Nós estamos necessitados de pais que sejam reformadores. E toda reforma tem um modelo, querido. Para você reformar uma coisa, você vai ter que ver qual é o modelo anterior, porque você está formando outra vez. Então, essa reforma, ela traz uma necessidade tão urgente por causa dessa avalanche de pessoas conformadas. São pessoas que simplesmente tomaram a forma. Porque uma coisa é certa. Outro detalhe que eu quero que você anote que é muito importante. Nossos filhos, nossos alunos, não são nossos substitutos. Eles são nossos sucessores. Substitutos entram no lugar daqueles que falharam na missão. Mas sucessores são aqueles que dão continuidade ao legado anterior. Alguém está me entendendo aí? Pode dizer um amém em nome de Jesus? Vale um bônus aqui? Eu estou dizendo para você que quando você e eu somos substituídos, fomos substituídos porque erramos na missão. Mas quando nós temos sucessores, nós temos pessoas que estão dando continuidade ao legado que nós começamos. Guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua vida no nome de Jesus. Por isso que o segundo ponto, para que a gente use a autoridade para construir a autonomia das nossas crianças, dos nossos filhos e alunos, primeiro, transmitir ao invés de transferir, reformar em vez de conformar. Qual a base bíblica desse segundo ponto aí? Romanos capítulo 12, versículo 2, como não poderia deixar de ser, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós não podemos nos conformar, e é importante que quando a Bíblia diz assim, não vos conformeis, vem do grego esquematizo, é o mesmo que não entre nesse esquema. Não entre num esquema pregresso, não entre num esquema de desvalores, num esquema aético, antiético, imoral, amoral. Não entre nesse esquema, mas reforme em vez de se conformar. Amém? Último ponto, para nós usarmos a nossa autoridade para construirmos a autonomia das nossas crianças. Anote aí, treinar e não somente aconselhar. Treinar e não somente aconselhar. Algumas pessoas simplesmente dão um conselho. E às vezes, no fundo, não é nenhum conselho. É apenas uma informação, é apenas uma advertência. E aqui o que eu estou propondo a você é que você e eu sejamos treinadores. E treinar alguém exige repetição, exige falar de novo, exige agir de tal maneira que sejamos uma referência a ser copiada. Treinar tem a ver com isso.
Treinar tem a ver com essa realidade de dizer, é assim que se faz. Porque no reino de Deus não existe faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Qual é a base bíblica, pastor Marcos? Primeiro, Provérbios 22, versículo 6. Acho que a maioria aqui conhece. Ensina a criança no caminho que deve seguir. No caminho, não é o caminho. Se a Bíblia diz que eu devo ensinar a criança no caminho, isso significa dizer que eu já estou nele servindo como referência. Por isso que a roupa dos sacerdotes passava para os filhos. Qual é a outra base bíblica? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E essas palavras que hoje eu te ordeno, Deus disse a Moisés, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, andando, assentando-se, deitando, levantando. Agora, eu quero destacar uma palavra, tu as inculcarás. O que é inculcar? Abra qualquer dicionário da língua portuguesa e você vai encontrar lá, inculcar significa imprimir no espírito. Inculcar é imprimir no espírito. Se aquilo que a gente transmite aos nossos filhos não for imprimido ou impresso no caráter, no espírito dele, vai ser apenas uma informação que vai entrar no ouvido e sair no outro. Nós precisamos imprimir no espírito. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado, levantando-se, deitando-se, andando pelo caminho. Então isso pressupõe uma educação que treina e não apenas aconselha. É uma educação que treina, e pessoas treinadas, queridos, não saberão mais fazer de forma diferente de como foram, de como foram ensinadas. Não saberão. Elas sempre atuarão daquele jeito. Eu não sei se tem alguém aqui que já caiu muito tentando andar de bicicleta. Não sei se tem alguém aqui que lute alguma arte marcial. Se colocar você para lutar com alguém, você não vai saber fazer de outra forma. Por que que você não saberá fazer de outra forma? Porque você foi treinado. Então, teu cérebro funciona de acordo com aquilo para o qual foi treinado. Uma criança, um adulto, um adolescente, um jovem, um filho, um aluno, sempre terá um comportamento em conformidade com aquilo para o qual foi treinado. Porque treinamentos são repetições. Repetições viram costumes. E um costume só pode ser vencido por um outro costume. Treinamentos são repetições. Repetições viram costumes. E aquilo que você está acostumado, você só sabe fazer daquele jeito. E não sabe fazer de outro jeito. Vou dar um exemplo bíblico aqui. O jovem Davi, quando foi vestido com a armadura de Saul, ele não conseguiu se locomover. E a resposta para aquele problema não foi uma falta de habilidade. Ele não disse, eu não sei lutar com isso aqui. Eu estou atrapalhado com isso aqui. A Bíblia diz que ele respondeu da seguinte forma, eu não estou acostumado. O costume dele era usar uma atiradeira, uma funda. O costume dele era usar um bordão de pastor. O costume dele fez com que ele vencesse um gigante. O que fez Davi, logicamente, numa linguagem humana, lógico que a gente sabe que o que derrubou Golias, foi o poder de Deus na vida de Davi, mas olhando de uma forma natural, o que levou Davi a encarar o gigante foi o costume que ele carregava com ele. E eu repito, costume é resultado de treinamento. Treinamento leva a repetições, queridos. Então, de tanto a gente fazer aquilo, a gente fica acostumado. A conduta das nossas crianças, a conduta dos nossos filhos, eles são repetições daquilo que eles foram treinados dentro de casa. Então, eu vou te dizer aqui, transmita ao invés de transferir. Reforme ao invés de se conformar. E treine e não somente aconselhe, ok? Que haja um treinamento. Só, queridos, que tem um detalhe muito importante. Por que alguns pais, professores, deixaram de transmitir ao invés de somente transferir? Deixaram de reformar porque se conformaram? Por que alguns pais, professores, não são treinadores? Não são treinadores, apenas dão conselhos, dão algumas informações, mas na verdade não são conselheiros, apenas aconselham. Existem alguns fatores
que estão trabalhando contra a nossa autoridade. Nós precisamos discernir os inimigos que estão minando a autoridade paterna e que estão dando uma ascensão à autonomia da criança e um enfraquecimento à autoridade. Quais são esses inimigos? Quais são esses inimigos que estão aí solapando a autoridade e fazendo com que hoje os filhos virem pais e os pais virem filhos? Já percebeu esse desequilíbrio? Quais são os fatores? Eu vou dizer para você, pegue seu papel e sua caneta, existem pelo menos 3 fatores, no mínimo, 3 fatores que estão destruindo a autoridade paterna. Tá com seu papel e com a sua caneta? Então, se prepare para anotar semana que vem. Na semana que vem, permitindo Deus, eu vou falar sobre os inimigos da autoridade paterna. Os inimigos da autoridade paterna, tá bom? Já chama mais gente para seguir a gente. E eu quero deixar para você, no finalzinho dessa live, 2 notícias. Não sai daí não, que eu quero falar uma coisa para você. Olha bem. Primeiro, eu tenho um seminário chamado Futuro das Gerações. Esse seminário, ele acontecerá uma vez por mês, tá? Todo terceiro domingo do mês eu vou estar ministrando esse seminário e eu vou estar agora na Comunidade Batista Shalom. O endereço com os detalhes sairá aqui no meu Instagram. Aliás, já até saiu, você pode ver, tá? Será no dia 20 de outubro, onde eu vou estar falando sobre segredos da paternidade divina versus orfandade espiritual. Anote isso aí. No dia 20 de outubro, segredos da paternidade divina e a orfandade espiritual. Queridos, orfandade é uma questão espiritual, não é apenas uma questão social. Você vai ver muita gente que tem pai e mãe, mas que são órfãos. E eu vou explicar isso nesse seminário que acontecerá às 18 horas do dia 20 de outubro na Comunidade Batista Shalom em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Você aí de Rondônia, Brasília, está convidado, viu? Pode pegar o avião e vir para cá para a gente estar aqui juntos, tá bom? Outro convite que eu quero fazer a você, se você ainda não assinou o meu canal Futuro das Gerações, que é uma escola de resgate de famílias, de treinamento de famílias, eu já sou assinante lá. Para você ser meu aluno, você precisa, nessa classe, você precisa acionar o sininho e trazer mais pessoas, né, gente? Traga mais pessoas. Olha, tem um canal aqui, clica aqui, pega o teu celular, pede a pessoa para estar fazendo isso daí, porque isso vai ser muito bom para mim, no sentido de que estou vendo que tem relevância. Comentar, gente, clicando lá, curtindo, isso traz uma relevância e o canal de YouTube vai perceber a relevância disso, ok? Eu quero que você vá lá, canal Futuro das Gerações, e coloca lá embaixo Marco Joaquim, para poder sair direitinho lá. Nós temos lá estudos voltados todos para a família. Amém, queridos? Muito bom estar com vocês. Quero orar com vocês agora no finalzão, mas eu quero, como eu sempre faço aqui, pedir vocês que coloquem aí, façam subir o coraçãozinho aí, dizendo da onde vocês são, da onde vocês estão assistindo essa live aqui, tá bom? E se foi bom, eu espero que você compartilhe isso com o maior número de pessoas possível, tá? Jussiano tá aqui chorando, mas a gente continua na semana que vem. Muito obrigado mesmo. Olha só, tem um monte de gente, tem gente entrando agora, mas a gente tá aí, ó, Raquel lá de Anápolis, olha que bacana. Deus abençoe Anápolis, Deus abençoe São Paulo, olha, Rio das Ostras, olha aqui, ó, Felipe Bispo, sobrinho querido, Deus abençoe, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Vamos colocando aí que eu vou vendo, se der tempo eu falo. Ariadna, Rio das Ostras, olha que legal, olha, Helena Martins, Alvorada do Oeste, Rondônia, tive a honra de estar lá semana passada. Deus abençoe, que legal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Gente, é importante demais, segura um pouquinho aí, porque eu preciso orar com vocês. Cláudia, Espaço Cláudia, olha, Rio das Ostras, que legal. Deus abençoe a vida de vocês demais, queridos. Uma honra poder estar aqui com vocês, uma honra mesmo de poder ter essa oportunidade de servir, queridos. Isso para mim é muito importante. Não nos adianta ficarmos entrincheirados, sabe, nos nossos escândalos. Meu Deus, o que aconteceu? Não adianta. Nós precisamos, de fato, viver
essa guerra em nome de Jesus. Olha, vem, pastor, para o litoral com a Doce. Vamos sim, chamar a Doce Rani para a gente chegar aí nesse litoral aí. Olha só, Rosane de Jardim América, Deus abençoe em nome de Jesus. Mateus e Carla e Line de Rio das Ostras. Conheço vocês. Deus abençoe, que legal tê-los aqui. Neiva de Alvorada, um abração, um beijão no coração do pastor Sebastião, viu? Deus abençoe, brigadaço por vocês estarem aqui, que o Senhor continue dando graças a vocês, que o Senhor continue dando. Ó, gente, se alguém quer que eu fale um lugar aí, coloca logo, que eu vou começar a orar aqui, hein? Quando eu oro, eu fecho os olhos, aí não dá para ver não, tá bom? Liliane entrou agora, Deus abençoe, fica aí para a gente orar junto aí, e que em nome do Senhor Jesus, queridos, tudo quanto foi semeado aqui, possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Que você seja alguém que tenha essa competência em Deus, de falar de coisas éticas, tá? Neiva de Alvorada, tá? Que você tenha condição de falar de questões complexas. Não, pastor, mas eu não consigo entender. O Espírito de Deus é quem irá revelar a você em nome de Jesus. Demi Tamires da Bahia, direto de Rio das Ostras. Vocês não são fáceis não, né? Deus abençoe, obrigado, beijo mais uma vez por vocês estarem aqui conosco, e eu espero que vocês saiam daqui, tenham saído daqui treinados, tenham saído daqui compreendidos, sabe, completamente essas 4 esferas da autoridade, essas 3 atitudes para que a autoridade paterna possa construir a autonomia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado mesmo. Eu quero que vocês estejam, de fato, cheios da presença do Espírito do Senhor, que a boa mão do Altíssimo guarde vocês e que vocês sejam competentes em Deus para formar uma geração. Eu espero que vocês estejam comigo no meu seminário no dia 20. Eu espero que vocês estejam comigo na nossa live semana que vem, às 21h30, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero louvar o teu nome, te agradecer, ó Deus, por esse tempo tão precioso e importante. Eu quero orar por cada um desses que passaram por essa live, Senhor. Que nós sejamos uma geração, Senhor Deus, que tenha entendimento, mas que possamos colocar em prática. Precisamos ser vozes proféticas no meio dessa geração. Não queremos ver nossos filhos sendo perdidos por uma ideologia demoníaca. Não queremos ver nossos filhos, nossos descendentes se perdendo, Senhor meu Deus, numa autonomia irresponsável, Senhor. Mas que eles sejam, Senhor meu Deus, orientados por flecheiros competentes, Senhor Deus, que o Senhor tem dados a este momento, nesta terra, para a glória do teu nome. Muito obrigado, quero abençoar a vida de cada um desses que participaram dessa live, louvo o teu nome, deles uma noite de paz, uma noite, Senhor Deus, governada pelo teu bom Espírito, uma noite de sonhos proféticos e de sono reparador, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Todo-Poderoso, que a doce e santa comunhão e consolação do Espírito de Deus seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre, em concordância, todos digam amém aí, amém, 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 amém. Então coloca um amém aí, que eu já estou dando tchau para vocês aqui, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Desculpe-me se eu não consigo me lembrar, reconhecer pelo nome, né? Tá aqui, Debrito Gomes Rodrigo, tá? Que às vezes o nome do Instagram é diferente. Obrigado, queridos, obrigado, Helena, obrigado, Neiva, obrigado mesmo, todos vocês, tá? Agora, me ajudem, viu? Semana que vem, 21h30, cada um aí trazendo umas 3, tá? Só quem vai trazer mais 3 aí, coloca aí eu. Coloca aí, quero ver quem vai trazer mais 3 aí domingo que vem. Perdão, segunda-feira que vem, tá? Coloca um eu aí, que eu vou estar orando para que a sua voz seja uma voz de influência. Porque a semana que vem será quente. Estarei falando sobre os inimigos da autoridade paterna. O que tem feito com que muitos pais não estejam mais usando a sua autoridade. A autoridade paterna está em óbito, mas nós não a deixaremos morrer. Nós a ressuscitaremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Aguardo você com mais 3, semana que vem, às 21h30, em nome do Senhor Jesus. Entra lá no meu canal de YouTube, se inscreva, acione o sininho, fique atento aqui no Instagram, porque vamos dar mais detalhes do nosso seminário Futuro das Gerações, cujo tema será
segredos da paternidade divina e a orfandade espiritual. Graça e paz, Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.